Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se e assim nos ajude a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos Espíritos. Se esse vídeo lhe trouxer alguma informação útil, não deixe também de deixar o seu like e ativar as notificações. Desde já, nosso muito obrigado. O propósito do nosso vídeo é trazer aqui algumas informações contidas no livro A Vidente de Prevorst, de autoria do Dr. Justinus Kerner. E esse livro, salvo engano, não há nenhuma edição recente dele em português, mas eu tenho aqui em mãos uma edição, que é a segunda edição, publicada em 1979, publicada pela editora O Clarim. E nos diz aqui, então, enfim, traremos alguns excertos aqui do livro. Bom, a chamada Vidente de Prevorst era a localidade onde ela nasceu, na Alemanha, era a senhora Frederica Hoff, H-A-U-2-F-Z. Rauf ou Hoff, parece que seria talvez a melhor pronúncia em alemão. Mas enfim, Frederica Hoff. E ela exibia então extraordinários fenômenos. Ela passou durante muito tempo adoentada, acamada, mas desde criança ela exibia fenômenos que podemos modernamente denominar de mediunidade. E então o Dr. Justinus Kerner publicaria as informações que ele obteve da vidente, no convívio com a vidente, nesse livro intitulado A Vidente de Prevorst. Ela estava realmente muito adoentada, o Dr. Kerner tentou tratar dela, digamos, com ela na sua própria casa, na casa da vidente, mas enfim. Mas fato é que para poder tratá-la melhor, ele terminou trazendo-a para a sua casa, para a casa do próprio Justinus Kerner, de forma tal que de 25 de novembro de 1826 a 2 de maio de 1829, ela faleceria em 1829 justamente, o Dr. Kerner então pôde estudá-la à vontade e reunir elementos de um livro que produziu a maior sensação na Alemanha, que é justamente esse, A Vidente de Prevorst, porque em alguns anos se esgotaram 5 edições. Mas enfim, essa senhora, chamada Vidente de Prevorst, nasceu numa aldeiazinha, numa aldeia da cidade, enfim, uma aldeia também de nome Prevorst. E ela inclusive exibia desde criança notáveis fenômenos. Então Frederica Hoff, comumente chamada Vidente de Prevorst, que inclusive dará título ao livro, o seu pai exercia funções de guarda de caça florestal, e ela foi educada, devido ao isolamento da aldeia, na maior simplicidade e ingenuidade. É o que lemos aqui no livro. Bom, como contraparte a essa imunidade em relação ao mundo exterior, descobriu-se nela, ainda pequena, uma faculdade absolutamente incontestável, supranormal ou de pressentimento, que se manifestava principalmente por sonhos proféticos. Quando repreendida, desgostosa ou irritada por qualquer motivo, ou magoada em seus sentimentos, era durante a noite levada a esses profundos esconderijos onde a visitavam as visões instrutivas, premonitórias ou proféticas. Ainda muito criança, indicava com a vara de aveleira onde havia água e metais, o que porém mais atraía a atenção do avô, da Frederica, além da sensibilidade na vizinhança dos corpos mortos, dos metais, etc., o fato de que ela tinha consciência da presença dos espíritos. Consciência da presença dos espíritos. Bom, esses relatos que o Justino Kerner compilou aqui nesse livro, e que ele pôde coletar, visitando a localidade onde a vidente vivera, conversando com pessoas, e também por ter acolhido em sua casa a vidente durante um período relativamente longo, apenas atestaram realmente os dotes mediúnicos. E lembrar que tudo isso que está relatado no livro, que modernamente nós que estudamos o Espiritismo podemos, é claro, atribuir a causas mediúnicas, tudo isso foi relatado cerca de 30 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, tudo isso deu-se na Alemanha,
né? E esse livro foi publicado cerca de 30 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. E para mostrar a total concordância daquilo que a vidente observava, sim, espíritos, né, desencarnados a procuravam, queriam conversar com ela, queria que ela orasse por eles ou orasse com eles, queria que ela lhe fornecesse alívio, né, dos males de que eles padeciam, dos males morais de que eles padeciam, etc. Mas o capítulo 2, né, intitulado Alguns Reparos da Vidente sobre a Visão dos Espíritos, é particularmente esclarecedor e antecipa, né, em cerca de 30 anos, aquilo que posteriormente seria revelado no Livro dos Espíritos, mostrando que essas manifestações, né, considerado ali apenas o século XIX, elas acontecem desde que a humanidade existe, sabemos disso, mas enfim, considerado ali apenas o século XIX, né, no qual o Espiritismo, né, surgirá com força, digamos assim, e será codificado, considerado apenas esse período do século XIX, esses relatos aqui, esses fatos antecedem em cerca de 30 anos o Livro dos Espíritos. Mas enfim, e aí, então, no capítulo 2, né, intitulado Alguns Reparos da Vidente sobre a Visão dos Espíritos, e ela via os espíritos e com eles conversava, etc., vou trazer aqui alguns excertos que ilustram aquilo que falei, né, a antecipação de muita coisa que viria a ser divulgada depois no Livro dos Espíritos. As pessoas cuja vida está no cérebro, e principalmente as que têm no epigástrico, as que a têm no epigástrico, são capazes por vezes de ver os espíritos, mas a aparição é sempre vista pelos olhos espirituais através dos olhos carnais. Quer dizer, na verdade, é o espírito da pessoa que enxerga. O pressentimento e a sensibilidade das coisas espirituais podem realizar-se pela alma, o que não se dá com a clarividência. Quando o espírito é excitado pela alma, os pressentimentos e a visão dos espíritos podem produzir-se. Isto, porém, é momentâneo, mormente naqueles cuja vida é intelectual. O cérebro pode lutar e resistir, mas só os veem os que têm a vida no centro epigástrico. Infelizmente, diz ela, né, relatou ela ao Dr. Kerner, minha alma e meu espírito veem do mundo espiritual os que estão na Terra. Noto-os isolados e muitas vezes em multidão, com diferentes naturezas, assim como as almas dos mortos. Então ela diz que às vezes ela vê os espíritos isolados, às vezes em grupos, né, e que eles têm diferentes naturezas. Né? Como sabemos, isso é fato, né? Que os desenhos espíritos nada mais são do que, né? Enfim, pessoas que desencarnaram, né? Que continuam a ter basicamente o desenvolvimento intelectual e moral que tinham em vida. Né? Ninguém se transforma em santo, nem algo de maravilhoso, simplesmente por ter desencarnado. Nos relata ainda: sinto-me perfeitamente acordada e não estou em condições de poder chamá-los. Vejo-os quando estou doente ou quando estou sã, forte ou fraca, alegre ou triste, distraída ou séria, e não os posso afastar. Ouço-os falar, mesmo quando tapo os ouvidos, porque na verdade ele está ouvindo com o perispírito e não com o corpo. Né? Não posso suportar que se aproximam porque me causam sensação de fraqueza. Certas pessoas junto de mim sentem a sua presença, mesmo que não as vejam. Acusam tendência no desfalecimento e queixam-se de constrição e opressão nervosa. Os animais experimentam os mesmos efeitos. Então, os animais, como sabemos, também são capazes de pressentir e muitas vezes mesmo de ver, né, os espíritos desencarnados. O aspecto dos espíritos, tudo isso é relato da vidente de Prevost, efetuada, né, o Dr. Kerner, que colocou no livro. Né? O aspecto dos espíritos é o que tinham em vida. Né? Mais parecem acinzentados e as vestimentas vaporosas. Os mais brilhantes e felizes trazem roupas diversas. Uns usam uma veste longa, flutuante e brilhante, com uma cinta. Então veja que a descrição que a vidente faz dos espíritos que ela enxerga, né? Em tudo e por tudo, confirma tudo aquilo que depois será revelado no livro dos espíritos. Né? Os espíritos mais felizes mostram-se mais brilhantes. Né? E essa vestimenta, né? Uma veste longa, flutuante e brilhante com uma cinta. Né? Lembra muito aquilo que vai ser relatado também em obras diversas, né? Como aparece em muitos livros de Bozano, etc. Enfim, e que filmes, por exemplo, como O Nosso Lar, tentam, né, reproduzir. Né? Os fantasmas dos bons parecem brilhantes,
os maus são escuros. Quando ela, fantasma aqui usa no termo, né? Aquilo que traduzimos, é claro, como um espírito desencarnado. Então ela diz que os fantasmas dos bons são brilhantes, os maus são escuros. Confirma então tudo que se saberia depois. E repetindo, esse livro foi publicado, esses relatos foram feitos, né? E ela morreu em 1829, ou seja, tudo isso foi publicado cerca de 30 anos antes, né, da publicação dos livros dos espíritos. E tudo que a vidente dizia ver, tudo que ela conversava com os espíritos, tudo que ela pôde saber deles e a partir deles, etc., confirmam, antecipa, né, foi confirmado posteriormente, antecipou, né, em cerca de 30 anos, aquilo que seria publicado posteriormente no Livro dos Espíritos, ou seja, né, tanto posteriormente quanto anteriormente, né, se assim podemos expressar, se assim podemos entender, melhor dizendo, o Livro dos Espíritos foi confirmado, né, tudo que lá aparece, enfim. No que diz respeito, bem entendido, nesse caso estamos a falar das características, né, daqueles que desencarnaram. Se referindo ainda aos espíritos desencarnados, ela diz: caminham como os vivos, só os mais elevados parecem flutuar, enquanto os maus se arrastam pesadamente. Né? Então, aquele fenômeno da levitação, da flutuação, né? Enfim, o fato de eles poderem se deslocar flutuando, né? Isso só se verifica para os espíritos mais elevados. Os maus se arrastam pesadamente e caminham da mesma forma que os vivos, né? Tudo isso seria posteriormente confirmado e a vidente já sabia disso, ela já presenciava isso, ela já via isso. Era realmente a senhora Frederica Hoff, ou Ralph, como seja, uma médium extraordinária, né? Extraordinária. Bom, se referindo ainda aos espíritos, ela diz que eles têm meios de atrair a atenção por outros sons além da palavra e empregam essa faculdade para os que não os podem ver nem ouvir-lhes a voz. Os ruídos consistem em suspiros, choques, queda de areia ou saibro, machucamento de papel, o rolar de uma bola, assovios e por aí vai. E aquelas conhecidas pancadas, né? Os raps que se tornariam tão conhecidos, né? Que dariam origem inclusive ali àqueles fenômenos, né? O que seriam os primeiros fenômenos ali na casa das irmãs Fox, nos Estados Unidos, né? Enfim, e que se verificariam também depois na França de Kardec. Se referindo ainda aos espíritos, ela diz: são capazes de mover objetos pesados, de abrir e fechar portas, apesar de poder atravessá-las, assim como as paredes. Noto que quanto mais escuro é um fantasma, mais forte é a sua voz e parece possuir o poder de produzir qualquer espécie de ruídos e outros fenômenos físicos. Os sons que produzem são devidos ao ar e ao fluido nervoso que conservam consigo. Esse fluido nervoso podemos interpretar como o perispírito, né? E o que ela diz aqui, em outras palavras, é que quanto mais escuro é o espírito, ou seja, quanto menos evoluído ele é, mais ele tem a capacidade aí de produzir esses fenômenos físicos, né? Como ruídos diversos, etc. E quanto mais elevado o espírito, mais dificuldade ele tem em interagir com a matéria grosseira do nosso mundo, de forma tal que muitas vezes os espíritos elevados utilizam, né, espíritos menos evoluídos para conseguirem produzir esse tipo de fenômeno, como nós sabemos já através do Livro dos Espíritos. Diz ela ainda: nunca vi um espírito quando produzia sons que não fosse a palavra, donde concluí que não podem fazer de maneira visível. Né? Ela percebia que esses espíritos ou conseguiam materializar-se ou falar, normalmente as duas coisas ao mesmo tempo não. Nunca os notei abrindo ou fechando portas, mas só imediatamente depois. Movem os lábios quando falam, e suas vozes são tão variadas como as dos vivos. Não podem responder a todas as minhas perguntas. Os espíritos perversos respondem com mais facilidade, mas evitam entrar em conversa com eles. Quer dizer, os espíritos perversos respondem perguntas com mais facilidade, não certamente porque têm mais sabedoria, né? Mas sim porque são possivelmente mais frios e levianos e aí respondem a tudo, sabendo ou não sabendo, enfim. Né? Posso repeli-los, os espíritos, diz ela, por meio de uma palavra escrita empregada como amuleto e da mesma forma desembaraço outras pessoas. Isso a gente vai, esse tema, nessa questão dos amuletos, que ela utilizava com sucesso, será objeto de um outro vídeo num outro momento.
Continua ela. Vi espíritos e sobretudo os obscuros acolherem minhas palavras com unção e se tornarem logo brilhantes, mas isto me enfraquecia. Os espíritos felizes me fortificavam e proporcionavam sensações inteiramente diversas dos outros. Né? Então os espíritos infelizes, mais escuros, menos evoluídos que a procuravam, né? Recebiam as palavras, muitas vezes as preces que ela realizavam, como se fosse uma unção, e isso os fortalecia, eles iam aos poucos se tornando mais brilhantes, né? Mas isso enfraquecia a vidente, visivelmente ela de alguma forma doava energia para eles. Já os espíritos mais felizes, como ela nos diz, me fortificavam, né? E proporcionavam sensações inteiramente diversas. Notei que os espíritos felizes tinham tanta dificuldade em responder às questões relativas aos interesses terrenos, quanto os maus em tratar das questões espirituais. Né? Como sabemos, quanto mais grosseiro o espírito, mais ligado à terra, né? Mais facilidade ele terá em se dedicar às questões terrenas, enquanto os espíritos mais evoluídos, na verdade, já estão em outra, né? Por assim dizer, para usar uma expressão popular. Os primeiros, os mais evoluídos, não pertencem mais à Terra. Os segundos, os menos evoluídos, não conhecem ainda o céu. Não me acho em estado de conversar com espíritos elevados ou santos e apenas me aventuro a algumas perguntas. Disseram-me que quando eu dormia, falava muitas vezes com meu espírito protetor, que está entre os santos. Não sei se será assim. Mas enfim, ela fala aqui no seu espírito protetor, que nós sabemos existe, né? Essa obra é realmente notável, né? Tudo que a vidente de Prevost relatou com relação aos espíritos que ela via, com os quais ela conversava, as suas características, as suas capacidades, os seus talentos, digamos assim, os seus atributos morais, etc. Em tudo é plenamente concordante com aquilo que saberemos posteriormente através do Livro dos Espíritos e outras obras da codificação, e aquilo que saberemos através de obras posteriores, né, dedicadas ao estudo da espiritualidade. E essa obra, né, esses conhecimentos antecederam em cerca de 30 anos a publicação do Livro dos Espíritos, né, e causou grande sensação à época. Foi um livro, né, Vidente de Prevost, que realmente esgotou-se rapidamente. Diz ainda a vidente: vem a mim principalmente os espíritos de graus inferiores, da região média, né? E ela distingue isso, que haveria aí uma região média onde estão esses espíritos inferiores, né? Mais ligados à Terra do que a esferas mais elevadas, e sabemos que assim é verdade, né? Quanto menos evoluído o espírito, ele se encontra ali num meio termo, né, mais próximo da Terra do que de esferas mais elevadas. E é curioso, inclusive, ela utilizar essa expressão, né, região média. Né, região média. Bom, vem a mim principalmente os espíritos de graus inferiores da região média, que pertencem à nossa atmosfera. O termo de região média é impróprio, seria melhor dizer morada forçada. São os espíritos que aqui permanecem por atração do mundo ou ligação a ele, os que não acreditam na redenção ou ainda os que, no momento da morte, ficam perturbados por suas ocupações terrenas, as quais os impedem de voar para as regiões superiores. Encontram-se nas regiões médias muitos espíritos não condenados, mas que ainda não podem ser colocados entre os santos. Ela chama aqui de santos, evidentemente, os espíritos superiores, né? Os espíritos purificados ocupam os mais altos graus. Os de grau inferior ainda estão expostos ao mal, o que não acontece nos graus superiores. Aí gozam para sempre da felicidade celeste e da pureza dos santos. Evidentemente, essa é a visão que ela tinha da coisa, né? Sabemos que não é exatamente assim, quer dizer, os espíritos superiores estão numa esfera mais elevada, mas eles não vivem ali num tipo de ociosidade ou qualquer coisa assim. Mas enfim, em essência o que ela fala está correto, né? Os espíritos superiores vivem numa esfera mais elevada e gozam ali de prazeres e satisfações, e estão já num mundo, em mundos, né? Ou em níveis evolutivos nos quais o mal não prevalece e mesmo não se faz presente, se for já um nível bem elevado. Não se pense que a melhoria se faz lá, né, mais facilmente. Ela tem que ser extraída do esforço próprio. Né? Aquilo que o próprio Espiritismo vai dizer. A nossa evolução espiritual, moral, é fruto do nosso livre-arbítrio, é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa dedicação. Lá, né, no mundo espiritual, ela diz, ou já nas esferas mais elevadas, não se encontram as distrações e dissipações do mundo.
a vida do pecado se apresenta sob um signo com caracteres. Cabe escolher. Cabe escolher. Os espíritos de graus inferiores são mais pesados e estão em perpétuo crepúsculo. Atenção a essa passagem agora. Nada lhes vem alegrar os olhos. A obscuridade não promana dos lugares em que estão, senão do estado de suas almas. E justamente aquilo que a doutrina espírita irá posteriormente confirmar, né? Quando o espírito diz que não está enxergando, ou que sente dor, ou que sente frio, ou isso ou aquilo, né? Não se trata de algo real, físico, que ele está vivenciando, na verdade é algo do espírito. Então repitamos aqui a passagem. A obscuridade que esses espíritos inferiores experimentam, né, não promana dos lugares em que estão, senão do estado de suas almas. Não lhes é visível a órbita do Sol, e apesar de estarem em nossa atmosfera, nada vem dos objetos terrestres. Só à custa do progresso obtém a luz e a faculdade de ver. Ou seja, tudo aquilo que a doutrina espírita irá posteriormente confirmar, né, Mais adiante, essas revelações parecerão incríveis e absurdas, sobretudo aos que supõem que os espíritos devem saber mais que os homens. Responderei que isto não se dá com os espíritos de que falo. Eles são de condição inferior, enfronhados no erro, porém, com mais facilidade. Entreter-se com os homens, eles são de condição inferior. Enfronhados no erro, podem, com mais facilidade, entreter-se com os homens por afinidade nervosa. Enfim, os espíritos não sabem mais do que nós, simplesmente porque estão desencarnados, enquanto nós somos espíritos encarnados. É o que a vidente aqui nos antecipa, e aquilo justamente que a doutrina espírita irá confirmar. Um espírito que viveu nas trevas aqui na Terra continua escuro na morte, nos diz ela. Um fraco se torna ainda mais fraco quando privado do sustentáculo da alma, que lhe serve apenas de sudário. Ou antes, a sua fraqueza evidencia-se quando ele fica isolado e sem apoio. Um homem culpado e unicamente preocupado com o mundo pode brilhar na terra por sua inteligência, mas seu espírito não deixa de ser fraco e escuro e perde a vida interior. Sucede assim que no mundo dos espíritos um tal se apresenta inferior, de baixa condição, como não o deixaria supor no mundo intelectual a sua alma arrogante e sua velhacaria. Então, o que a vidente aqui antecipa é justamente aquilo que a doutrina dos espíritos irá confirmar. O fato de nessa vida o indivíduo ser rico, poderoso, falante, ocupar uma posição de destaque, etc., nada diz muitas vezes com relação ao seu espírito, ao seu íntimo. E quando ele desencarnar, na verdade, será aquilo que ele traz no seu íntimo que terá realmente valor e que irá determinar a sua posição, e não a posição que ele ocupava na Terra, o poder que ele aqui possuía, ou enfim, prestígio, fama, ou o que quer que fosse que ele possuísse aqui na Terra. Bom, ficaremos por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo, mas traremos posteriormente um outro vídeo, ainda nos dedicando a trazer as informações que a vidente de Prevost antecipou com relação às características, dos espíritos, enfim, do mundo dos desencarnados, isso, como já dissemos, antecipando em cerca de 30 anos aquilo que saberias posteriormente quando da publicação do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e retornaremos então com mais informações.